Olá a todos, estamos hoje na quarta edição da mesa de classe, feito pelo Diretório Municipal do PCdoB, na TV 65. Estamos aqui hoje com a Pamela, ela é formada em Informática e em Biologia pela UFMT, ela foi também, durante o seu período, enquanto estudante, ela foi presidente do DCE, aqui da Universidade, que agora é no Estado Federal de Rondonópolis, e nesse período que ela esteve à frente do movimento estudantil lá, houveram várias conquistas. Eu posso citar aqui, entre outras coisas, a expansão do restaurante universitário, da biblioteca, a construção do centro de vivência, assim também como a luta pelo curso de medicina, entre outras coisas, nesse período que ela esteve à frente, então, do movimento estudantil, filiado ao JS, e juntamente com outros movimentos, período de grande conquista para a comunidade acadêmica, sobretudo os estudantes da universidade. Por outro lado, tenho aqui a Luana, que está cursando zootecnia no final do curso e que recebeu esse bastão das outras gestões aqui da UJS e que, entre outras coisas, participou efetivamente da emancipação do campus de Rondonópolis, do UFMT, para a Universidade Federal de Rondonópolis. Portanto, também um protagonismo muito grande, uma importância muito grande para o movimento estudantil, representando o movimento estudantil, e agora lutando para que essa UFR de fato se consolide e que amplie bastante o seu alcance, o número de cursos e assim por diante. Iniciando então a nossa conversa aqui, começando com a nossa camarada Pamela, nós estamos nesse contexto, portanto, aí do neoliberalismo, do sucateamento do Estado, de ameaças de privatização, ou seja, tudo que vem aí nos ameaçando nos últimos tempos, depois do golpe de 2016. Você que é bióloga, que está aqui representando, obviamente, muita gente dessa área, portanto, quais são as expectativas de emprego, tendo em vista essa crise que estamos vivendo e o que se anuncia por aí? Olá a todos e a todas, agradeço aqui o convite do canal TV 65, o Sérgio, a presença aqui da camarada Luana, e são imensos desafios desde que houve o golpe. Em ambos os setores sociais nós temos um diagnóstico muito profundo dos impactos, e na questão, posso dizer que pelo meio ambiente da educação, o impacto é muito grande a partir do momento que houve o congelamento também, do controle dos gastos públicos por meio daquela PEC, que infelizmente já está estrangulando o orçamento da educação. E quanto a você, camarada Luana, você ainda está concluindo o seu curso, nessa área das ciências agrárias, especificamente zootecnia. Como é que você vê toda essa crise que a gente estava conversando agora com a Pamela, que está se abatendo sobre o Brasil? E você também, com esse outro ingrediente de ser mulher, num curso que majoritariamente era entendido como um curso também, assim como a agronomia, de um público majoritariamente masculino. Como é que você está vendo essa situação? Olá a todos e a todas, gostaria de agradecer à TV 65 pelo convite, por estar participando dessa mesa de classe. Gostaria de começar respondendo a sua pergunta, falando do golpe de 2016, e logo após ele veio a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos na área não só da educação e da saúde, mas que afetou as instituições públicas, entre elas a Embrapa, que é uma das maiores produtoras de conhecimento na área agrária. A Embrapa ela é referência no nosso meio das ciências agrárias por estar desenvolvendo tecnologias para esse campo. Inclusive aqui no Mato Grosso nós temos uma referência que é a Embrapa Agrosilvopastoril, que faz o desenvolvimento de pesquisa no sentido inclusive de conservação do meio ambiente, e ela está sofrendo com os cortes devido à Emenda Constitucional 95. E nesse sentido também a universidade sofre que ela não consegue desenvolver também as suas pesquisas. Então nós vemos aí o corte nas bolsas de ciência e tecnologia, como nós acompanhamos aí nos últimos meses, em que os programas de mestrado e doutorado estiveram ameaçados de
de continuarem, exatamente pela falta de pesquisa. Então, diante desse contexto político que trouxe o golpe de 2016, as nossas instituições públicas, e aí dentro do meio em que estou inserida, cito a Embrapa e a universidade, elas estão num ponto de colapso que não vão permitir o desenvolvimento do nosso país. Então, se nós não tivermos uma virada política, não tivermos um governo que olhe com uma atenção especial para as nossas instituições públicas, que são altamente produtivas na área da ciência, nós não vamos conseguir desenvolver. E nós temos um potencial enorme que devemos retomar a industrialização em nosso país, e isso só é possível através de um investimento em ciência e tecnologia. Inclusive, essa é uma área em que nós mulheres temos uma dificuldade de inserção, né? Tendo em vista a estrutura que nós temos, em que as mulheres elas são abnegadas, né, de estarem participando da ciência, da tecnologia, do meio agrário, por não cumprirem, não desempenharem aquele papel que é o papel doméstico. Então, nesse sentido, as mulheres elas têm que vir também para o desenvolvimento dessas duas áreas. Diante do que nós estamos conversando, Pamela, nós temos aqui colocado a universidade, né, o ensino público, não só, mas que você já citou anteriormente, o transporte, a saúde, enfim, você tem um aparato público no Brasil que, de certa forma, protege as mulheres, e mais do que isso, né, são alavancas, digamos assim, para que as mulheres tenham uma certa independência profissional, financeira, né? Como é que você vê, então, essas ameaças, né, de cortes, essa ameaça de privatização, tendo em vista que, inclusive, hoje em dia, até pesquisas demonstram que as mulheres são a maioria hoje nas universidades públicas? Qual é a ameaça, né, que está pairando sobre as mulheres trabalhadoras nesse momento? Bem, Sérgio, eu consigo visualizar assim, uma situação bem complexa, considerando que assim, a mulher sempre esteve ausente de ter esses benefícios, né, sociais, e que vem sendo conquistado com muita luta, com base de muita luta das mulheres ao longo da história, no Brasil também. E historicamente a educação ela foi vista como um privilégio restrito e era só para a elite. E a UNE lutou brilhantemente durante a ditadura militar para poder derrubar esses privilégios, tentar democratizar. Então foi uma luta muito grande, mas ao mesmo tempo, pela questão histórica, né, naquele período, a educação foi sendo precarizada e se tornando cada vez mais esse projeto neoliberal de privatização, né, onde se expandiu muito o ganho de quantidades, onde se expandiu muito em quantidade de instituições privadas de ensino superior, e em contrapartida, se a gente analisar as instituições públicas, são bem menores. Mas, contudo, ainda a excelência da qualidade da educação é dentro do ensino público, né? Tanto as federais, as instituições estaduais, como também os institutos federais. E temos aí uma oportunidade muito grande, né, na nossa cidade de ter as três instituições, né, tanto uma universidade federal como um instituto federal e a Unemat, né. E isso é uma coisa histórica para a nossa região. E isso vai beneficiar muitas mulheres, como também vem sendo beneficiado. Só que há uma dificuldade muito grande da mulher dentro da universidade. Uma por conta da questão da sua fase de reprodução. E muitas das vezes as mulheres que estão na universidade acabam tendo dificuldade de permanecer na faculdade por várias questões relacionadas à estrutura, né, e de acolhimento, e principalmente quando se são mães. Tem registro e histórico de que há necessidade de ter também outros recursos que possa dar aí um apoio e suporte, não só para as mães que são estudantes, mas também para os pais que são estudantes. Uma coisa curiosa que eu lembro quando eu fui estudante, que eu já acolhi
pais que deixavam os filhos ali no DCE e iam passar de aula no período noturno, porque durante o dia tem a creche e sabemos que ainda não tem ainda uma amplitude do atendimento de creche no período noturno, né? Uma porque há uma discussão muito grande relacionada a dar como um suporte para o estudante de nível superior, né? Um período noturno, né? Que geralmente são os estudantes trabalhadores. Então, assim, é necessário se ter um investimento maior e, infelizmente, com toda essa contenção de gastos, né? Como ele considera-se gasto, mas na verdade, educação, saúde é investimento. É investimento para a qualidade de vida, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da população e para o avanço social. Dentro dessa perspectiva, a gente pode colocar aqui, pensar um pouco sobre a questão da universidade pública e das demais instituições públicas no Brasil. Ainda mais hoje em dia, que estamos num momento histórico, que há muita gente defendendo privatização das estatais, né, dizendo que o Estado é muito inchado, coisa que a gente desmente com uma simples pesquisa em algum banco de dados, né? Mas como é que você vê isso, nessas contradições da juventude, né? De repente, majoritariamente no nosso caso aqui no público feminino, às vezes dependente do serviço público, da universidade pública, das instituições públicas e às vezes até inconscientemente concordando com esse tipo de política privatista. Em relação à universidade pública, o Brasil é privilegiado. Ele é um dos pouquíssimos países que a educação superior ela é totalmente gratuita. Se nós observarmos em países da Europa, apesar de serem consideradas instituições públicas, há necessidade de você pagar a taxa de matrícula. E no Brasil, desde o seu ingresso até a conclusão do seu curso, ela é totalmente gratuita. Claro que os trabalhadores, as trabalhadoras pagam impostos que sustentam a universidade, mas essa não é a questão. Nós não pagamos nenhum tipo de matrícula. Inclusive, nós temos um decreto presidencial, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que visa promover a permanência dos nossos estudantes de baixa renda, né, que é o PNAES. Então, nós temos uma educação pública de qualidade, né, visto aí que as universidades públicas são grandes produtoras de conhecimento. Nesse sentido, nós temos que defender a nossa universidade como uma promotora, inclusive, de desenvolvimento cultural, social, científico. Quando nós vemos essa onda de privatização, nós devemos observar os índices de qualidade que essas instituições privadas produzem. Não é à toa que as piores universidades dentro do Brasil são universidades privadas. Nós vemos com salas inchadas, com turmas aí de 120 alunos. Cada vez mais elas estão dando preferência a um curso que deveria ser presencial, estão fazendo a opção de aumentar a carga horária pelo ensino à distância. E aí também temos uma outra questão que nós devemos olhar para a nossa juventude, que é o FIES. Nós vemos os estudantes dessas universidades de instituições privadas com endividamento e sem a garantia de emprego. Inclusive, a União Nacional dos Estudantes defende o perdão da dívida do FIES, para que esses estudantes tenham a tranquilidade de poder ir para o mercado de trabalho e poder construir a sua vida profissional. Em relação ao quadro que estamos vivendo atualmente no Brasil, de tudo que já falamos aqui, em relação à mulher, à juventude, e agora eu vou colocar um ingrediente política, né? Porque a gente não pode estar discutindo o mundo sem estar falando de política. Como é que você está vendo, então, nesse cenário, sobretudo agora eleitoral, onde dois projetos estão bastante colocados aí? Um projeto que tenta resgatar, né, os direitos, né, a universidade pública, os direitos da mulher, do trabalhador, enfim, ampliar também o espaço de trabalho e consumo da juventude. E, por outro lado, um projeto retrógrado que vai, eventualmente, aprofundar a crise que nós estamos vivendo. Como é que a mulher jovem que está concluindo a universidade, né? Não é só teu caso, você está falando para milhares de pessoas, portanto, se posiciona diante dessas circunstâncias?
não tem como falar dessas eleições sem falar novamente do golpe de 2016. Nesses últimos 2 anos, nós estamos vivenciando um projeto. E esse projeto é totalmente antinacionalista. Por que eu coloco isso? É um projeto, inclusive, que vai contra a juventude. Nós tivemos aí a aprovação da reforma trabalhista, que precariza as nossas condições de trabalho. E diante disso, porque é um projeto para anti-juventude e anti-classe trabalhadora. Temos a reforma da Previdência, que foi barrada temporariamente, e, além disso, a reforma do ensino médio. Então, todas essas condições precarizam as condições para a juventude de se ingressar no mercado de trabalho, né? Então, como é que vai ser as condições da escola pública, que é para onde vai o filho do trabalhador, e depois que ele vai para se forma, quais são as condições de trabalho que ele tem diante dessa reforma trabalhista, né? E com quais as perspectivas dele se aposentar. Então, esses últimos 2 anos foi um projeto e ele pode se consolidar ou não. Por isso que é importantíssimo que nós nos envolvamos sim com a política. A juventude e as mulheres, por muito tempo, foram abnegados da participação política. E isso é o reflexo da composição dos quadros dentro do nosso Congresso Nacional. Aqui em Rondonópolis, a Câmara de Vereadores, em que nós não temos jovens e não temos nenhuma mulher. Então, esse 2018, ele é um momento histórico na nossa política e nós temos que reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil, para que a juventude tenha suas oportunidades, que as mulheres elas tenham condições de ingressar no mercado, que elas tenham direito de ter o mesmo salário que os homens e as mesmas oportunidades. Então, esse momento histórico é de reafirmação para a juventude e para as mulheres. Então, não podemos nos silenciar diante desse momento. Nós precisamos devolver o Brasil para o povo brasileiro. Muito bem. E aí acho que nós temos que prestar atenção, né, nos projetos que estão em pauta, né, como eu coloquei, né? Porque muitas das vezes, isso é típico do Brasil, analisa-se muito o candidato ou a candidata, a pessoa, mas às vezes se esquece do projeto que ela está colocando, né, e quais são os grupos de interesse por trás de cada um desses projetos. Então, cabe aos trabalhadores, né, mulheres, jovens, juventude, pensar bem, refletir bem quais são os projetos para a classe trabalhadora, para a juventude, né, e o que vai influenciar isso nos próximos anos. Do contrário, a gente pode dar com os burros na água, digamos assim, né? Nesse contexto, Pamela, a gente tem aí nos últimos tempos, né, um avanço, podemos dizer assim, do movimento feminista no Brasil, né? Que é uma coisa antiga já, inclusive, né, sobretudo a nível mundial, mas que no Brasil por certo tempo esteve um quanto secundário, apagado, né? Como é que você está vendo esse ressurgimento do movimento feminista? Acho que a gente poderia dizer, inclusive no plural, né? Movimentos feministas, que são várias as pautas. E são vários os movimentos também. Como é que você analisaria rapidamente isso? Sérgio, no caso, a lutas feministas no Brasil, me lembra assim, inicialmente uma bióloga, né, que é a Berta Luster, que foi uma das primeiras deputadas federais a ser eleitas assim que a mulher conquistou o direito ao voto. E ela foi uma das grandes mulheres protagonistas naquele tempo, né? Antigamente a mulher tinha que pedir o consentimento para o seu esposo ou pai, ou no caso até o irmão mais velho, né, da família, para poder então ingressar ao mercado de trabalho. E isso é uma coisa tão restritiva e assim, nós avançamos bastante ao longo dos anos, foram várias lutas, foram vários momentos históricos dos movimentos feministas. E hoje podemos dizer que não se teve assim grandes conquistas, porque há um patriarcado, uma cultura patriarcal muito grande no Brasil e que consolidou com o golpe, né? Porque o golpe não foi só para tirar um partido ou uma situação
mais favorável às classes trabalhadoras, mas também porque tinha ali uma mulher chefiando o Brasil pela segunda vez, né? Ingrediente a mais. É um ingrediente a mais, isso mesmo. O machismo foi algo pontual também. Mas podemos ver que está se fortalecendo mais os movimentos feministas com a situação da crise, né? Porque as mulheres estão sentindo na pele a necessidade de garantir os direitos já conquistados. Então está tendo a resistência e essa resistência não vai parar. Agora que as mulheres também têm influência maior na decisão dessas eleições, considerando que são 52% do eleitorado, né? Então somos a maioria. Se todas as mulheres pensar com uma delicadeza como são, né? Na situação de pensar de forma mais ampla as suas necessidades, a delicadeza não está de ser o sexo frágil, e sim em ter uma acuidade na visão mais além. Não é aquela coisa imediata ou pontual, mas pensando no futuro, no planejamento, no que pode ser melhor para a sua família, para aquele momento histórico ou naquela região. Então, eu acredito que o movimento vem crescendo bastante, há um empoderamento maior das mulheres, no momento agora, em profissões que antes era mais presente a presença masculina. Aqui nós temos a presença de uma profissional, estudante, né, na área das ciências agrárias, onde sofre-se muito, né, questões de machismo e entre outras, para até permanecer no desenvolvimento da carreira. Como eu também já sofri na área da informática, infelizmente é algo que estrangulou muito tempo. E olha que foram as mulheres que desenvolveu bastante as tecnologias, né, computacionais. Então, eu vejo que as lutas são importantes e a resistência é muito maior para garantir e brecar esse retrocesso que pode estar se consolidando se um projeto privatista e de mais neoliberal for consolidado aí. Espero que não. Ok. Para finalizar a nossa quarta edição da Mesa de Classe, duas questões. O feminismo veio para ficar e os homens têm que ter medo disso? Não, os homens não têm que ter medo disso. O feminismo, ele busca a equidade, que nós tenhamos os mesmos direitos, que nós não soframos violências só por sermos mulheres. Inclusive, convido aos homens que somem na nossa luta, porque não há como superarmos o patriarcado sem estar ao lado dos homens. Então, o feminismo, ele vem para construir um novo mundo em que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Ok, Pamela. E no caso, posso dizer assim que dentro de vários feminismos, o feminismo que eu sigo, que é a emancipação social da mulher, ela não visa retirada do homem, ela sempre considera o homem na luta cotidiana junto com as mulheres. E a defesa de, por exemplo, ter a amplitude aí da licença paternidade para que o pai também possa ter ali aqueles cuidados fundamentais para o bom desenvolvimento psicossocial da criança, né, logo ao nascer, possa também ser desenvolvida não só pelo elo maternal, mas também pelo elo paternal. E isso é importante. É importante consolidar também outros direitos e também ter mais liberdade, né, o trabalhador ter tempo livre de poder curtir os seus filhos, porque infelizmente com o agravamento e todo esse retrocesso da reforma trabalhista está fazendo com que muitos pais e mães fiquem mais distantes dos seus filhos. E cadê a educação? Cadê ali a educação familiar tão essencial para o desenvolvimento dessas crianças? Então isso é importante. Eu considero que a luta feminista, as lutas, né, porque não é só uma luta, são várias lutas que vão sendo feitas e a resistência feministas vão consolidar aí talvez algo melhor para a gente. E nós estamos vendo que as mulheres estão sendo protagonistas nessas eleições e isso é importante. Ok. Assim a gente encerra a quarta edição da Mesa de Classe da TV 65, hoje aqui com as nossas convidadas, a Pamela e a Luana, onde a gente tratou rapidamente aqui
uma conversa sobre mulher, juventude e política. Agradecemos, curta a nossa página, compartilhe e até a próxima.